Olá! Nós mostramos no início da semana aqui na TV UFOP que as aulas presenciais nas escolas municipais de Ouro Preto estão voltando. Na última segunda, os profissionais da educação retornaram às escolas e na terça foi a vez dos alunos da educação infantil de 0 a 5 anos. Vale destacar que o município tem 33 escolas municipais e 16 creches que atendem cerca de 5.000 estudantes e são 800 profissionais, entre professores, cuidadores, monitores de inclusão, auxiliares de serviços escolares, agentes e técnicos administrativos. Porém, desde agosto, os servidores municipais da educação estão em greve. Apesar da paralisação, o trabalho remoto continua. A pedido da TV UFOP, o presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto, Leandro Andrade, enviou um vídeo para a gente falando sobre os motivos da greve. Ele destacou a falta de estrutura das escolas para receber esses alunos de volta. Veja. Muitas delas encontram-se sem manutenção adequada já há alguns anos. Algumas delas passaram por reformas paliativas, reformas que maquiaram a estrutura da escola no último governo e que, no entanto, consumiram grande quantidade de recursos. Quando você vai nessas escolas e creches, você vê que não foi feito grande coisa assim, e a gente se pergunta para onde foram esses recursos gastos, né? É uma questão a se colocar. Muitas dessas escolas estão com problemas nos pisos, problemas nas portas das salas e banheiros, problemas na rede elétrica, problema na rede hidráulica, com vazamento de água em banheiro, com torneiras que não fecham, com infiltração no telhado quando chove, goteiras, telhados que não são de concreto, com a estrutura de madeira já bastante mofada, bastante antiga, bastante danificada. Escolas como, por exemplo, Alfredo Baeta, quando chove, boa parte da escola fica inundada, há problemas na drenagem, há problemas nas calhas e muitas vezes acabam até causando danos nas casas vizinhas. Escolas como, por exemplo, Caique, em Cachoeira do Campo, né? A Escola Municipal Aide Antunes, teve toda a fiação elétrica, que é subterrânea, roubada há alguns meses, e se você for na ala de educação infantil, não tem energia elétrica. A categoria afirma ainda que faltam condições sanitárias para o retorno das atividades escolares presenciais e que, neste momento de pandemia, a empresa responsável pelo transporte público precisa colocar mais ônibus em circulação para atender a população. Veja o que disse o Leandro. Outra demanda importante é o fornecimento de EPIs, né, que são os equipamentos individuais de proteção, como máscaras, face shields, luvas, álcool em gel. Esses equipamentos têm que ser fornecidos para todos os servidores agora com retorno às aulas presenciais, e a última compra que foi feita na primeira metade do ano, ela não foi feita pensando no retorno presencial, ela foi feita, né, em quantidade para atender aqueles servidores que não são de educação e que não pararam com as atividades presenciais. Esses EPIs já estão acabando, em alguns lugares já acabaram, e não tem como usar esses EPIs que foram comprados para atender os servidores de educação com retorno presencial. Eles não vão durar até o final do ano para esses profissionais, caso o retorno aconteça. E uma segunda compra, para ser feita como a primeira, vai demorar ou o mesmo tempo que a primeira demorou, entre o edital, a licitação, a compra e a entrega pela empresa vencedora dos equipamentos. A terceira demanda diz respeito ao transporte público. Muitos profissionais de educação e estudantes se deslocam de suas casas às escolas e das escolas até as suas casas usando os ônibus. E a empresa que manipula o transporte público coletivo em Ouro Preto, mesmo antes da pandemia, ela vem reduzindo o número de ônibus circulando, reduzindo o número de linhas, e com o retorno presencial das aulas, o número de pessoas usando esses ônibus e lotando esses ônibus e, portanto, o risco de contaminação vai aumentar. Então, uma das nossas pautas é o aumento do número de ônibus circulando e o aumento do número de linhas também para diminuir o tempo de espera dos pontos de ônibus.
O Leandro disse também que, junto com a vice-presidente do sindicato, está visitando as escolas e as creches para conversar com os servidores sobre a greve, que já tem mais de 90% de adesão. Ele ainda destacou que a maioria dos pais não autorizou o retorno presencial dos filhos às escolas. A minha vice-presidente do Sindifop, Márcia Mota, estamos indo, visitando as escolas e creches municipais para conversar com os servidores que aderiram, conversar também com os que não aderiram à greve. A adesão já está acima de 90%. E nessas conversas a gente está sanando as dúvidas que eles têm, a gente está dissipando os temores que eles têm em relação à greve. Muitos pais também têm consciência dessa precariedade das escolas, têm receio com relação à segurança dos seus filhos, e a maioria dos pais não autorizou os filhos a retornar presencialmente, porque muitos pais têm consciência e não estão mandando os filhos à escola, não aderiram ao retorno. E segundo, porque a grande maioria dos profissionais da educação municipal aderiram à greve. Então, o retorno presencial esse ano, desse modo irresponsável como está sendo pensado, como está sendo realizado, ele não vai acontecer por uma resistência consciente de profissionais e pais de alunos que estão aí resistindo. O presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto disse ainda que até o momento nenhuma demanda da categoria foi atendida e o sindicato continua em negociação com a prefeitura. A TV UFOP procurou a prefeitura para saber o posicionamento do município em relação à greve sanitária dos servidores da educação, mas até o fechamento deste boletim nós não tivemos retorno. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o secretário municipal de Educação, Rogério Fernandes, destacou que a greve é um direito constitucional dos servidores e afirmou que a pasta vai agilizar as tratativas com o sindicato. Nós também procuramos a assessoria do ex-prefeito Júlio Pimenta para responder às críticas feitas pelo Leandro, que disse aí no vídeo que no governo passado foram feitas reformas inadequadas e paliativas nas instituições municipais de ensino. Até o fechamento deste boletim, a assessoria do ex-prefeito não havia nos retornado. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.